Boa noite, né? Saí de casa no intuito de vir visitar minha mãe, visitar minha família. Resumindo, né? Lembrando bem, galera, que eu deixei um pouco da minha família lá na minha cidade e vim aqui na casa da minha mãe, na cidade da minha mãe. Né? Como contando aqui, também é a minha casa, né? A minha cidade. Aqui é a cidade que eu nasci, fui criado. Né? Quero pedir já para vocês aí, para dar uma força aí no canal, na página aí do canal, né? Vocês se inscreverem no canal aí, dar um joinha pra gente, né? Dar uma força aí no canal. Enfim, temos áudios também, tem bastante conteúdo lá no Instagram, né? Segue a página lá, é Moisés. Vou deixar a descrição aí no vídeo pra vocês. Isso, vamos deixar aí, fica beleza? Vamos deixar a descrição do Instagram e já pedindo para vocês dar uma força aí pra nós aqui no YouTube, viu, galera? Estou aqui, essa é minha mãe, né? A minha sobrinha foi lá para dentro da casa dela levando o menino, mas daqui a pouco está de volta, né? Estou aqui com a minha mãe, né? Vim aqui, estou tirando um lazer aqui, tomando uma cerveja, batendo um papo saudável, né? Pegando ela de surpresa. Pegando ela de surpresa, para ver se a gente possa estar recordando algo do passado. Né? Então, mãe, eu queria ver com a senhora, o que a senhora pode estar resumindo da vida da senhora, da infância da senhora, né? Como foi a criação da senhora, como foi o convívio da senhora com os familiares da senhora, com o irmão, com a mãe, com o pai, né? Como foi o seu proceder durante a sua vida inteira aí, o que a senhora tem para relatar para a gente aí, o que se tem de bom, o que tem de ruim, se a senhora venceu na vida, se ainda não venceu, se está falta pouco para a senhora vencer, se tudo que se baseia numa vida de um ser humano, se a senhora já chegou nesse patamar de conquista ou ainda não, tem muito projeto ainda para conquistar. O que a senhora pode estar relatando a respeito disso? Vencer na vida, graças a Deus, eu venci, né? E consegui também tudo aquilo que eu queria, eu consegui. Agora, quanto à minha infância, eu tive uma infância maravilhosa. Meus pais eram muito amorosos, a gente não tinha aquele carinho igual o povo dá hoje para os filhos, ficar beijando o filho, mas nós tínhamos tudo, nós tínhamos comida, nós tínhamos dedicação, nós tínhamos remédio, nós tínhamos roupa, a gente tinha de tudo. A gente vivia na fazenda, vivia uma vida maravilhosa, que era fartura de comida, meu pai criava porco, criava galinha, a gente teve uma infância maravilhosa. E meu pai muito trabalhador, meu pai criou 6 filhos no Cabo da Enxada. Criou bem criado. Nós fomos educados por ele era um analfabeto, não sabia nem assinar o nome dele, não sabia, mas ele deu uma educação de primeiro grau para nós. E criou nós tudo, nós viemos para a cidade, aqui acabamos de formar todo mundo e graças a Deus, e até hoje são todos casados, e cada um dos filhos do meu pai, a gente olha no espelho, nenhum se encontra com ladrão. E aqui, graças a Deus, aqui aí começou, nós viemos para a cidade, aí nós começou. A senhora contando dos irmãos da senhora, mas aonde a senhora viveu na infância? Eu nasci na Fazenda Barra Grande, na Fazenda Santa Maria, vivi lá até os 3 aninhos. Depois de 3 anos, meu pai mudou para Serra Azul. Eu morei em Serra Azul até os 8 anos. Depois nós viemos para a Fazenda São Luís. Ficamos lá até vir para Serrana. Aí, quando nós viemos para Serrana, ficamos na Fazenda São Luís 10 anos, nós viemos para cá, mas já estava tudo moço já. Deixa eu ressaltar uma coisa que eu vi a senhora muito contar, não só a senhora, como a minha avó, contar muito sobre os palhacinhos que a senhora colocou na estrada, da escola. Como é que foi essa passagem? Então, essa passagem é o seguinte, tem até uma pessoa, eu não vou citar o nome dessa pessoa, porque eu não tenho autorização de falar o nome dela, são até os 2 irmãos. Se eles estiverem assistindo essa live, eles vão saber que eu estou falando é desse, porque era eles que estavam com nós. Eu não vou citar o nome, porque eu não tenho autorização de pronunciar o nome deles. A gente estudava na escola da fazenda, né? E a escola terminava, era 11h30, terminava, a gente ia embora. Tinha uma estrada grande, estrada de chão para chegar na nossa casa. E fomos, eu, meus 2 irmãos,
e esses dois irmãos que eram nossos vizinhos. Estudavam junto com nós na escola da fazenda, que era nosso vizinho. Aí nós ia chegando perto de um pé de marolo, quem é da minha época sabe o que é marolinho. Um pé de marolo que tinha na estrada e fazia até sombra. Nós estávamos na mente de parar debaixo daquele pé de marolo para descansar um pouco na sombra. Aí nós vimos dois palhacinhos, para quem não sabe o que é palhaço, aqueles palhaços de companhia de Santo Reis. Mas esse era menininho, era pequenininho, dois palhacinhos. Um saiu de um lado da estrada e o outro saiu do outro lado. Aí eles vieram, chegou no meio de nós, assim, na nossa frente, eles deram um sarco mortal, o outro foi pro lado do outro, o outro foi para lá, e nós olhamos e desapareceu. E nós ficamos com medo desses dois palhacinhos. Aí nós voltamos para trás correndo. Na escola? Nós voltamos para a colônia, né? Nós ia subindo. Você estava indo para a escola? Nós estávamos voltando da escola, já era meio-dia. Nós estávamos indo embora para casa, tinha terminado a aula nossa. Isso não foi de manhã, foi a meio-dia. Aí nós voltamos para trás, voltamos correndo. Aí nós chegamos na primeira casa da colônia, que era a casa de uma mulher que ela até faleceu, que era muito amiga da minha mãe, a dona Esperdita. Aí nós chegamos na casa dela e nós contamos para ela a história. Nós tudo amedrontados, mandou nós ficar na casa dela. Aí minha mãe viu que a gente não chegava em casa, nós éramos acostumados a chegar sempre no horário certo da escola. A minha mãe viu que a gente não chegava, a minha mãe desceu para a escola para saber o que estava acontecendo com a gente. Aí quando ela chegou na primeira casa da colônia, a Esperdita falou para ela, falou, os meninos estão aqui. Está tudo com medo porque eles viram os dois palhacinhos no caminho. Aí a minha mãe pegou e levou a gente embora. E isso foi uma coisa que eu vou falar. Eu vi assim, o sol quente que a gente andava na estrada, chegava até ver a sombra da gente. E muitas coisas naquela época. Às vezes hoje as pessoas falam assim, isso é lenda. Para mim não é lenda, porque muitas coisas. Eu presenciei muitas coisas. Então, isso ficou na história. E essas duas pessoas que estavam junto comigo, eles moram aqui em Serrana. Grava aí, para aí, calma aí que eu quero interessar nessa história aí. Eu já venho interessando nessa história desde menino, né? Eu cresci ouvindo essa história. E tem um outro relato até mais forte que isso. E aquele da Mangueira? Então, o da Mangueira, teve um da Mangueira, nessa fazenda mesmo, nós morávamos no São Luís, meu pai vinha para a cidade fazer despesa e ele gostava de beber um pouco. E ele chegava muito tarde, mas nós tínhamos um cavalo ensinado muito bom. Meu pai deitava na charrete e o cavalo levava ele em casa. A marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda já dou. O cavalo levava ele em casa. Quando chegava em casa, o cavalo batia as duas patas na porta, assim, minha mãe sabia, minha mãe ia abrir a porta. Tirava a despesa da charrete, tirava meu pai deitado e levava pra dentro. Torta de bebida, né? Torta de bebida. E naquela época não existia ladrão, não existia nada nas estradas. E o meio de vida daquela época, o ser humano naquela época, ele só tinha que trabalhar, o único prazer que ele tinha é quando ele receber, ele ir pra cidade, fazer uma compra e tirar. Meu pai gostava de jogar baralho, então ele ficava jogando baralho até tarde, bebendo, né? Tinha uns amigos dele aí. Ele ficava jogando baralho e bebendo, tudo isso, e tava virando a noite, né? Aí ia embora, e eles bebiam, era bebida forte mesmo, naquela época não existia cerveja, não, né? Era raro, era só rico. Era só pinga mesmo, né? Guardete brava, não fica ninguém. Só que o cavalo nosso era um cavalo bom ensinado, que levava ele em casa direitinho, ia direitinho na nossa casa. Passava todas as casas da colônia, ia direitinho na nossa casa e batia as duas patas na porta, minha mãe acordava e abria a porta. E aí uma dessas vezes, minha mãe ficou muito preocupada, porque eles tinha comentado que um rapaz tinha matado um outro lá e esse rapaz estava desaparecido. Um lugar lá longe, para lá. E outra, resumindo. Naquela época, era quando acontecia uma fatalidade dessa de falar que alguém matou alguém, nossa, era polêmica era quase um ano, era quase um ano de falação, porque não existia morte, não existia, ninguém matava ninguém.
Quando acontecia a novidade. Nossa, quando aconteceu a novidade, quando ficou sabendo que esse irmão matou o outro com o foião e ele estava desaparecido, a minha mãe já ficou preocupada. Minha mãe falou, tá enfiado em qualquer fazenda por aí, pedir comida, com fome, né? A minha mãe ficou preocupada e nós fomos. Minha mãe chamou eu e meus 2 irmãos para nós virmos atrás do meu pai. Aí nós passamos perto da mangueira, aí começou a bater corrente na mangueira, fez barulho de corrente. Aí minha mãe falou, ó, não assusta porque eu já sei dessa história, não precisa ficar com medo. E minha mãe era uma pessoa muito temente a Deus, minha mãe ia rezando. Ela ia rezando em voz alta para eu escutar. Melhor não sabia rezar, mas não rezava, minha mãe ia rezando. Ela ia rezando, pedindo para Deus e a gente junto com ela. E a gente viu isso. E às vezes a gente fala isso, a pessoa fala assim, ah, isso é lenda. Isso não é lenda, porque eu te contei aquela história que quando teve uma passagem muito triste com a minha família, nessa época mesmo, quando nós saímos da fazenda São Luís, nós fomos morar nessa fazenda. Não, nós fomos morar na fazenda perto de Serra Azul, ali na Paraíso ali. Paraíso. É, Fazenda Paraíso. E a gente mudamos para uma casa lá, e essa casa lá, quem morava lá era o administrador. E o administrador foi mandado embora, porque das pessoas lá viu ele roubando café de madrugada e entregou ele pro patrão. O patrão mandou. O patrão era o dono da fazenda. Ele roubava o café, botava no carrinho e trazia de madrugada na moita para vender. E contaram pro patrão, o patrão mandou ele embora. E era a casa melhor, porque ele era administrador, a casa da fazenda melhor era a dele, né? Aí meu pai foi pedir serviço que a gente ia mudar de São Luís. Aí eles deram essa casa pro meu pai. Meu pai morava, eu conhecia meu pai, porque São Luís era vizinho. A minha avó morava na Bela Vista, nós morávamos no São Luís, e essa outra fazenda ficava Entre meio. ficava entre meio. Então tudo ali conhecia, todos eles conheciam. Espera um pouquinho. Então, galera, foi que nem eu deixei bem na descrição do outro vídeo, né? Sobre as fazendas. Às vezes eu posso ter me embaraçado naquele vídeo, confundido as fazendas, mas é tudo a mesma coisa ali, viu, naquela região. São tudo fazenda vizinha. São tudo fazenda vizinha. São Luís, São João, Bela Vista também, e assim por diante. Então, volta. Aí aí meu pai mudou pra lá, o Paraíso lá, e foi morar nessa casa lá. Minha irmã foi primeiro para lavar a casa era de cimento de vermelhão, nós nunca tínhamos morado numa casa daquele jeito, só morando em casa de chão batido, aquilo pra nós é pra cá. E resumindo, galera, assim, às vezes não quero que vocês levem por ofensa. O chão batido era aquele chão na terra, só que eles afofavam bastante a terra, jogava água e deixava aquilo bem duro mesmo, como se fosse uma estrada de chão. Aí aquilo ficava bem batido. E todas as vezes quando levantava de manhã cedo, né, mãe? Ele jogava água e varria para não fazer pó. E sempre socando. Já tinha até a ferramenta certa de socar ali. Era uma tábua com pau que ficava socando. Igual vai fazer contra piso hoje. Viu, galera? Só para dar uma coração para quem não conhece. Então, e aí minha irmã foi na frente para lavar a casa. Ela lavou tudo a casa. Aí quando foi de tarde, meu pai chegou com a mudança. Nós mudamos, foi uma noite inteira arrumando as coisas em casa. Quando foi no outro dia, minha irmã já não levantou mais da cama. Ela levantava cedo, fazia comida, não levantou mais. Aí meu pai foi trabalhar normal, aí 5 horas, meu pai chegava da roça, naquela época, meu pai ia lá num corguinho que tinha, ele lavava os braços, regaçava a cara, lavava as pernas, o pescoço e ia jantar primeiro. De noite, a minha mãe punhava água na bacia, que ele tomava banho, que ele ia pra cama dormir. Ele esquentava na lata. E era tudo esquentado no fogão de lenha. A gente tinha um fogão de lenha enorme, minha mãe já deixava uma lata de 20 litros, ele tomava banho na bacia e minha mãe enxagava até ele com a caneca pra tomar banho. Tudo nós tomava banho assim. E sempre quando ia acabando, ia pôr mais água. Ia pôr mais água. Os mais limpos lavavam primeiro, os mais sujos lavavam na água dos mais limpos, e era assim.
E Não tinha recurso, né? Não tinha um chuveiro, não então, o tinha... recurso que a gente tinha, que a gente vivia bem, a gente não tinha malandragem, a gente comia bem, era tudo verdura natural, era frango Banhado de caipira, quintal. era aqueles fornos de pão que a minha mãe fazia, boa de milho, madalena. Acho que ninguém sabe o que é madalena, pau a pique. Ó, que eu sei, Madalena já nunca me contou. Então minha mãe fazia, a gente comia, fazendo aqueles fornos de barro. A gente tinha uma infância maravilhosa. De fartura. De fartura. De fartura e sempre dedicado de pai e mãe A também. educação era outra. Porque a gente não via meu pai discutir com a minha mãe. Meu pai gostava de um golinho de pinga, mas ele bebia a garrafinha de pinga, a hora que ele ficava bêbado, ele ia pra cama dele dormir. Não incomodava Não ninguém. incomodava ninguém via. Foi. E a carne na panela, de lá? E deixa eu acabar de contar. Aí meu pai pegou, foi lá, lavou os braços, minha mãe pôs janta pra ele, colocava pra nós nas bacinhas de alumínio, nós sentávamos tudo na calçadinha assim e Na jantava beira de da casa. tarde, na beirada da casa, pra jantar. Era umas 5 horas da tarde, o sol tava quente. E nós tínhamos um pé de mangueira pequenininha no fundo de casa e começou a jogar pedra de cima dessa mangueira. Ui! Começou a jogar Ai, pedra. meu Deus. Aí meu pai gritou minha mãe, falou, Divina, vem cá, tá jogando pedra de cima da mangueira. Não tinha ninguém na mangueira. Não tinha ninguém na mangueira. Aí minha mãe já correu lá na ponta da colônia e foi chamar um senhor que ele chamava Samuel. Ele era o homem que rezava terço na colônia. Ele era um que sabia rezar terço, que lia a Bíblia para todo mundo, que ia fazer novena de 9 dias nas casas das pessoas. Antigamente existia muito isso. É, Na casa seria um rezador. era tipo do padre que nós tínhamos na fazenda, A né? mulher chama rezadeira, né? Mas como era Ele benzia as crianças. Então, Ele benzia as crianças. Ele disse sexta-feira a gente defumava a casa, ele preparava, ele saía defumando todas as casas da colônia, uma por uma. aí deixa só, continua aí, não sai do contexto não, só vou perguntar. E a senhora continua agindo dessa forma, fazendo descarrego aí, fazendo banho de fumaça na casa da senhora hoje? Defuma com as ervas da Jurema. Meu filho faz pra você, faz, mas eu não. Você faz na tua e faz na minha. Hoje eu tenho você pra fazer, não precisa de eu fazer. Antigamente eu tinha. Tá bom, então vamos voltar, como é que é? Aí nós sentamos, aí começou a jogar pedra. Aí minha mãe pegou, foi lá, chamou o Samuel, ele veio, ele começou a ler, rezar a Bíblia. Aí começou a tacar. Mas tacou tanto pedaço de pau, pedaço de telha, caquinho de telha, pedaço de tijolo, que o chão ficou forrado. Meu pai foi enfesando com aquilo, meu pai tinha tomado um bolo de pinga apanhando de jantar, meu pai ficou nervoso, meu pai falou, gente, mas que é isso? A gente é uma pessoa tão temente a Deus, essas coisas estão só acontecendo com nós aqui em casa, hoje minha filha não levantou da cama. Não sei o que está acontecendo com ela, agora aparece esse negócio em cima dessa mangueira. Meu pai foi por debaixo da mangueira e falou, ó, joga uma manga aí pra mim. Aí o chão forrou de pedra mesmo. Que merda. Aí conta que só precisa chamar até o padre mesmo pra benzer. Aí eles rezaram uma oração lá, a prece de Cárita, que é uma oração da parte do espiritismo, porque a parte da igreja não estava, da católica, Samuel não estava resolvendo nada. Aí rezaram a prece de Cárita, que é do espiritismo, Do Allan Kardec. do Allan Kardec. Até o comecinho dela, até sabia o comecinho dela, da prece de Cárita. Oba, aquela minha criadora de Não, Deus. não é essa, não é a prece de Cárita. É muito bonita essa oração. Ela é bonita mesmo, só que eu só sei ela do outro lado. Deus de todo poder, bondade, dá a luz àquele que passa pela provação, dá a força que ele procura o caminho da luz e da verdade. Era mais ou menos assim. Dai a voz à estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Era mais ou menos desse jeito. Quem é espírita e tem ela sabe que mais ou menos eu estou no caminho mais ou menos certo. E aí foi na hora que aquele negócio parou e desceu assim para baixo, num redemoinho, assim, naquele redemoinho, foi indo, aquele redemoinho foi sumindo. Saiu da mangueira aquele redemoinho, foi levando papel, levando terra e foi sumindo, e nós foi olhando, ele foi desaparecendo, subindo pro canavial, até desaparecer. Aí parou de jogar pedra. Aí meu pai pegou, nós fomos raspar essas pedras. Imagina. Ninguém queria A tirar. marquinha que ficou.
Ninguém queria tirar. Nós fomos raspar essas pedras, tiramos essas pedras lá debaixo do pé de mangueira. Aí quando foi no outro dia, minha irmã não levanta de novo. Aparece uma dor na perna da minha irmã. Qual dela? A minha irmã mais velha. A filha? É a filha. Ela chama Consalina, nós chamamos ela de filha. Mas eu com essa dor na perna. Aí eu tinha uma benzedeira muito bom lá em Guardinha, eu sou de Guardinha. E hoje ele é falecido. Aí meu pai foi lá e foi buscar ele. E ele foi lá em casa fazer umas orações. E, gente, não cortando o assunto. A gente não deve mudar a conversa por alguma situação. Mas esse São Angelim aí é pura realidade. Eu, moleque, minha mãe aqui, ó, essa aqui, o moleque tinha o corpo cheio de ferida, né, mãe? Até na cabeça. Na cabeça. Eu ia pro médico, minha cabeça. Não tinha lugar pro médico rapar minha cabeça pra tirar de ferida. E quem me curou foi esse homem, foi o São Angelim. Minha mãe me levou lá. Como é que chama o nome do táxi lá, mano? Que tinha um negócio de televisão ali, O Vicente. o Vicente que levou nós lá. Né? Hoje eu nem sei se o Vicente é vivo, né? Também não sei, acho que Né? não. Então, esse Vicente que mexia, que tinha uma alta elétrica de conserto de televisão, que levou lá e eu só de lá que eu vim curado, porque os médicos já tinham me dado tudo quanto é tipo. Eu lembro que eu era pequeno, vivia pregando a minha roupa, assim, ferida no meu corpo inteiro. Vivia tomando injeção. Vivia tomando bezetacil, essa injeção brava para limpar sangue, Penicilina. penicilina e tal. E só esse homem que me curou, gente. Isso é verdade, não? Continua. E aí ele foi lá em casa, benzeu ela. Ele pediu pro meu pai comprar um prato branco virgem, um pedaço de pano branco virgem, um pacote de algodão e uma tesoura virgem. E pôr minha irmã para dormir num quarto sozinha, emboler só o branco na cama, deixar ela dormir sozinha. E pôr a cadeira beirando na cama, forrar esse pedaço de pano na cadeira, pôr o prato com água e pôr um pacote de algodão e pôr essa tesoura aberta e acender uma vela para os mensageiros, para os mentores. Os mensageiros de luz. Não sei se os mensageiros de luz são os mentores. Ai, lembrando, galera, Não sei qual naquela deles. época, eu pelejo, se tiver alguém aí acompanhando esse vídeo aí, né, que tiver alguém que tenha, que conheça, né, e se puder estar me informando, a minha mãe, que eu falo, é a mãe dela, galera, né, porque ela, como ela precisou trabalhar, nós vamos chegar nessa história aí, ela precisou trabalhar e a minha avó cuidar de mim, eu costumei chamar minha avó de mãe, né, e ela tinha um quadro, São Olímpio, Padre Vitor, Padre Antoninho, São Vicente de Paulo, Allan Kardec, São Olímpio de Santo Betinho. Assim, É seis, né? Seis, Onde foi esse quadro, mãe? esse quadro ele acabou estragando. E se alguém tiver e for católico, que tem conhecimento aí, galera, que sabe que é fácil encontrar esse quadro, se puder me anunciar, eu fico agradecido. Deixa um comentário pra gente. Deixa um comentário aí no canal aí. E dependendo do preço, a gente interessa, viu, galera? Prossegue. Então, aí meu pai fez, meu pai e minha mãe fez o que ele pediu. Deixou ela dormir no quarto. Opa! Acendeu a vela e ofereceu para os mensageiros, para os mentores, mensageiros de luz, e fechou a porta do quarto e nós fomos dormir nos outros quartos. Aí quando foi de manhã, minha mãe acordou com barulho. Minha mãe acordou, levantou, ela já estava na cozinha fazendo café. Sua irmã? Minha irmã estava na cozinha fazendo café. Minha mãe ficou tão contente a hora que ela viu, porque era fogão de lenha, ela foi lá fora, pegou lenha, ela acendeu o fogo, a água já estava fervendo, ela estava passando o café já. Aí minha mãe chamou meu pai levantou até naquela época eu usava, era carção, meu pai levantou da cama até de carção, foi ver. Ele não acreditou, né, que ela estava em pé, o milagre foi feito à noite, foi tão rápido. Aí eles entraram no quarto para ver, nós tudo entramos para ver. Isso eu falo e eu vi a água do prato estava suja, lavaram a mão na água do prato, enxugou a mão no pano, a tesoura estava aberta, os manojos de algodão, tudo sujo de sangue debaixo da cama.
Peraí, galera, o que ela quer dizer é assim. O mensageiro foi fazer a cirurgia dela de madrugada. No outro dia, ela em pé fazendo café. Isso nós viu, minha mãe manteve esse algodão dando uma caixinha suja de sangue, esse pano enxugado à mão, a água dentro de um vidro tampado, que nem isso minha mãe não jogou fora, e o prato foi tudo dentro de uma caixa. Porque ela tinha que ir lá no São Angelim para perguntar o que ela ia fazer com aquilo, que ela não sabia. Aí quando ela veio, voltou no São Angelim, para saber, o São Angelim mandou jogar para a água corrente. Na época, galera, é assim, ó, uma viaginha por mais curta que ela seja, assim, ó, vamos pôr de 30, 40 quilômetros, e apesar que de lá, de onde tem lá no outro vídeo lá, galera, da Fazenda São Luís, até lá no São Angelim deve ter uns 200 quilômetros. Deve ter uns 200 quilômetros daqui lá, para quem entende de metragem, deve ter uns 200 quilômetros. E naquela época, galera, para você poder sair de uma cidade para outra, né, que a estrada é tudo de chão, era raro o lugar que tinha estrada de ferro, né, que é asfalto, né? Para quem era pobre, cara, era um absurdo, cara, era um absurdo. Era a mesma coisa que você tá comprando um carro. A mesma coisa que você tá comprando um carro. Naquela época, o mais caro era uma charrete, que carro era só fazendeiro que tinha. Né? Era o dinheiro, você fazer uma viagem desse, era dinheiro que você comprou uma charrete, para que você podia estar se deslocando para a cidade com um cavalo, era caro, viu, para agir dessa forma, para viajar, né, na verdade. É, porque ainda teve jeito, porque meu pai saiu de casa, ele saiu de cavalo, ele com o cavalo, minha mãe com o outro, de madrugada, saiu, deixou os cavalos aqui na capela, pegou o trem e foi pra guardinha de trem. Que Naquela época tinha o trem. Era só Aí quando é de tarde, voltou no trem, que o trem vinha lá de Paraíso pra tinha que cá. esperar a sujeitação do trem. Aí ele vinha de ia, trem. ele tinha hora pra sair e tinha hora pra voltar. Se você perdesse, era só no outro dia. Nossa. E naquela época tinha muito amigo, aí o cavalo ficava pastando aí na capela, os amigos do meu pai tomavam conta, aí meu pai pegava os cavalos e ia pra São Luís. Então, pra viagem para lá, para Paraíso, os cavalos. Ah, legal. E aquele trajetório, galera, tá lá no primeiro vídeo, né? Tá lá no primeiro vídeo, aquele trajetório que nós fizemos, aquela caminhada que nós fizemos lá. Esse trajeto das Aquele fazendas. trajeto das fazendas lá, e hoje ali é tudo mais fácil, né? Mais fácil, mas antigamente era terrível ali, viu, galera? Hoje ainda tem máquina que vem dando uma cartada no lugar que tá pior, antigamente nem isso não tinha. Então, e a gente teve muita passagem ali. E depois também, ali entre aquela encruzilhada, entre a fazenda que a gente morava e a fazenda Bela Vista que morava minha avó. A Bela Vista que a senhora tá falando é aquilo lá do Neto, Não, é lá perto lá perto do São João, onde nós fomos fazer aquela piquenique, aquela vez que tem aquele pé de paineira. Lá é o quê? Lá é o São João. Então eu tô errado, viu, galera? É bom resumindo aí. Não, São eu tô João. errado. No outro vídeo lá eu falo que lá é o São Luís. Não, lá é o São João. O São Luís é aqui embaixo. Não, então eu tô certo. Então eu tô certinho, galera. Lá, que foi o lugar que eu trabalhei, que eu quase morri Você na trabalhou torre, em São João. né? Eu quase morri na torre de Você café. trabalhou em São João. Lá que eu mostrei pra vocês, naquela fazendona lá. Tem lá no primeiro vídeo lá, galera. Aquela fazenda. Lá tem o São João. Lá é o São João, né? É, porque... Aí ali onde é que eu mostrei o cordinho ali. ali, galera, que eu falei da mangueira. Ali é São Luís. Ali é o São Luís, então eu tô correto. E mais pra baixo é o Lazo Neto. Né? Que aí tem outras fazendas pros lados, que é o Timbé, o Oco do São João, né? Que eles falam. É do lado do São João, descendo a direita, tem a Bela Vista. E virando na esquerda, sai na fazenda Paraíso, onde nós morou. Paraízinho, né? Paraízinho. E aqui pra baixo é o Timbé. É, o Tembé. O Tembé, né? Subindo São Luís tem o Tembé, depois do Tembé Depois do morro. Depois do morro tem o Tembé, depois do Tembé já chega
Figueira, na Aí, Fazenda aí tem Figueira. a Fazenda Figueira, que é aquela que a senhora morou também da igrejinha. É, a Fazenda Então, Figueira. não, Não, na Fazenda Não. Figueira eu nunca morei. a senhora nunca morou na Fazenda Figueira? Não, meu pai, minha mãe Quem que morava lá na Fazenda Figueira? Lá quem morava lá eram os amigos do meu pai, a gente ia lá. E minha mãe catava o mudão lá, nós ia com a minha mãe. Então a senhora morou aqui também no Lazo Neto? No Lazo Neto. Da igrejinha, da escola, quem que vivia ali? Não, ali quem vivia ali era o Sr. Joaquim, só era amigo nosso, nós ia passar o domingo lá na casa deles. Nós moramos no São Luís e moramos ali na fazenda da Pareizinho. E nós vivíamos direto no Bela Vista, porque na Bela Vista morava minha avó. Então nós vivíamos direto lá na casa da minha avó. E lá, você está falando ali no Lazo Neto, no Luiz Neto ali quem morou Ali é o Lazo Neto e o Luiz Neto. é, o Luiz Neto de Depois cima tem o Lazo e o Neto. Lazo de baixo. Os Dá dois no são corte, irmãos. né? Os dois são irmãos. É dividida a fazenda. A Aquilo estrada. é tudo uma família só. É, né? hoje Como é o nome daquela família, mãe? Hoje tem só um. É os netos, os Lazo Netos? Hoje um deles trabalha na prefeitura junto comigo. Até esqueci o nome dele, o primeiro nome dele. Se a gente estiver assistindo essa live, ele vai saber que eu estou falando dele. E a Madalena, a Madalena professora, que é a dona também. Ela é professora. É, porque a gente só mora irmão, né? É, herdeiro. Que eu conheço só os dois Ela é herdeiros. professora ou ela é enfermeira? Não, essa é professora. Eu conheço a Madalena Não, eu enfermeira. também conheço uma Madalena Ela fez até enfermeira. o parto, ela fez o parto do Essa é professora. Ela deu aula pra nós lá. em E São voltando Luís. lá para São Luís, como é que... Aí, eu falei a história, né, graças a Deus, resolveu o problema da minha irmã. Minha irmã nunca mais teve esse problema. A gente viveu bem, morou bastante tempo lá. São Luís não, galera, eu errei. Essa história da minha tia doente, assim, é lá no Paraizinho. Aí Então, né? aí nós mudamos de lá, depois de muito tempo, meu pai cansou de viver lá, ele achou outra proposta melhor e nós mudamos de lá. Aí foi na época que nós viemos para Serrana. Não, esse é isso. Não, nós passamos uma temporada. Não, nós passamos uma temporada em Serra Azul antes de vir para Serrana. Quando vocês vieram pra Nós Serrana- passamos uma temporada em Serra Azul. Até se alguém de Serra Azul estiver vendo, vai saber que eu estou contando uma história aí, que essa história ficou na história em Serra Azul. Meu pai estava num caminhão de turma que ia lá para. Peraí, essa história é boa, galera. Tá. Observa bem essa história Meu aí. pai estava num Não caminhão. é só também tá? Eu tava. Meu pai estava num caminhão de pau de arara que ia lá para a usina. Ai, como que chama aquela Galo Brabo? usina? Não, Galo Brabo é aqui. Não, aquela usina que tem pra lá que era do Matarazzo lá. É a fazenda Matarazzo que eles falam, né? Não, mas lá tinha um nome de uma usina lá, eu esqueci o nome daquela usina, gente. Não sei se é a usina Santa Clara, acho que é a usina Santa Clara. E meu pai trabalhava, meu pai levava eu, porque naquela época cortava cana, era contada as canas no feixe. Galera, lembrando, peraí. O jeito que eles cortavam cana, naquela época bem antiga, não é daquela que eu contei no primeiro vídeo lá não, viu? Porque no primeiro vídeo eu contei que a cana era medida de metro, de leira. E eles faziam de feixe, que eles carregavam no ombro, né? Porque tinha Eles carregavam no ombro para carregar o caminhão, porque era raro ter guincho naquela época. Naquela época não tinha guincho. Né? Então essa já é uma outra história, viu, galera? Mas vamos que vamos. Então aí meu pai levava eu para não perder tempo, né? O Tonho era o maior, ele levava o Tonho para ajudar ele a cortar a cana. Meu pai levava 3 ruas, o Tonho 2 e eu contava as O canas. maior que a minha mãe tá falando, galera, era molequinho, tamanho daquele meu que dança na live aí, que vocês verem, viu? Maior de 9 anos. Também não sabe? Pequenininho Já tá também, assim, não ó. sabe. Ele é 2 anos mais velho que eu tinha 10 anos e eu tava com 8. É menor Por que aí. isso. Então O uma tamanho criança dela. naquela época, não tinha força nenhuma, ele ia levar. E pra você ver o tanto que eles eram sacudidos, galera, no serviço, que um menino daquela idade, ele acompanhava meu avô. Né? Meu avô já velho, treinado, experiente, ele acompanhava com as duas ruas, né? Ele acompanhava com 10 anos, ele acompanhava com 2 ruas. Quando ele fez 20 anos, ele comprou o terreno e fez uma casa no Foião, Então. cortando É o cana. que naquela época, galera, dependendo entre safra, Eu cortava o ser humano 600 metros de ganhava cana dinheiro. por dia. Porque o serviço era bruto, era bruto. Eu trabalhei nisso e não aconselho ninguém a mexer com isso. Só vai. Traga
Trago na lembrança quando era criança, morava na roça, gostava da troça do monjolo d'água da... Então, aí, o que aconteceu? Eu ia para contar as canas pro meu pai não perder tempo, porque se meu pai parasse de cortar a cana para ele contar os peixes, ele perdia muito tempo e pagava muito baratinho, e era coisa de centavos os peixes de cana. Nossa, A pessoa vivia, aí que deu o sofrimento, foi na época que nós veio para a cidade, que saímos da fazenda, que veio o sofrimento da gente. E ele levava eu para contar as canas, então eu contava, que dava no rumo deles lá. Aí eu sentava lá, porque o patrão não deixava eu pegar foião, porque eu era muito pequenininha. E aí num dia de manhã, a gente saiu cedo para trabalhar. Um dia da maior sorte, o caminhão tinha dado uma temporada de chuva de noite, caiu um poste, não caiu, o poste ficou meio tombado. O caminhão passou o pneu em cima do fio. Deu aquele choque, a turma de Serra Azul sabe disso, deu aquele choque, morreu 19 pessoas de cima do caminhão. Ali o filho gritava o pai pegava na mão do filho, o pai ficava. O pai ia acudir o filho, segurava na mão do filho. Peraí, você tá tentando a história. Conta o porquê a senhora não morreu nesse caminhão. Não, mas deixa eu contar, eu vou contar quem morreu primeiro, eu vou contar por que eu sobrevivi. Então vamos lá. Então aí foi aquela calamidade, eu vendo aquilo, só observando aquilo e pedindo para Deus me dar uma sabedoria, porque eu toda a vida fui inteligente. Hoje eu não sou alguém lá na vida, lá no alto mesmo, por falta de recursos, por eu não ter um estudo, uma faculdade, por isso, mas senão poderia ter sido uma segunda Dilma, viu? Não por favor, viu, Dilma? Ô Lula, é nóis, viu? Eu poderia ter sido uma segunda Dilma aí, viu? Porque inteligente chegou aqui e parou. Aí então eu comecei a olhar na onde estava tendo choque ali. E eu estava no lugar, eu e meu pai e um padrinho do meu irmão, que era padrinho de crisma. Nós três no lugar, estava vendo que nós três não estávamos pegando choque. Aí eu fui olhar, porque nós estávamos entre a tábua do caminhão. O caminhão é o seguinte, todo mundo quem tem caminhão sabe. Tem uma fileira de tábua e uma fileira de ferro de parafuso. Uma fileira de tábua e uma fileira de ferro de parafuso. O que pisava no parafuso já estava caindo morto. O que botava a rede elétrica, galera, o caminhão ficou entre meio a rede elétrica. Então naquela época, quando não tinha recurso, era chamado o famoso pau de arara. Quem é da cidade grande não conhece, mas quem é da área rural entende o que eu estou falando. Na época era chamado de pau de arara. Então só tinha aquela tampado com um lata, aquelas latas, essas latas. Não era tampado. Esse nosso não era tampado. Só tinha os bancos em volta da carroceria, ele era inteirinho descoberto. Não tinha locomotiva. Eu trabalhei nos outros pau de arara já. Não tinha locomotiva, só tinha os bancos. Né? Então aí você senta aqueles bancos feitos de ferro, galera, que só põe só a madeira e nas beiradas. Então os que estavam no banco morreu tudo. Os que estavam no banco. Meu Deus. Aí a hora que eu vi que na onde que eu estava, peguei e puxei meu pai. Então tinha um tapete de caminhão mesmo, de borracha, me deu na cabeça de eu jogar esse tapete. Aí eu peguei o tapete de borracha, joguei ele na madeira. Aí eu pulei na madeira e eu vi que eu fiquei numa boa. Aí eu peguei e falei assim pro pai, pai, pega o foião da mochila pra mim. Eu não deixei nem meu pai tirar o foião da mochila. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos. Falei, pega o foião da mochila pra mim. O pai pegou o foião, eu peguei, agachei, cortei metade do tapete. E fiquei em cima desse pedaço. O outro pedaço eu joguei pra frente. Eu joguei, pulei, falei pro meu pai, agora só pula nesse daí. E manda o São Antônio pular também. Aí foi pulando. Quando chegou na traseira do caminhão, que tinha aquele ferro, tinha aquele coisinho para abrir, tinha que abrir a traseira para nós pular. A terra chegava até tremer com a força. Aí eu joguei o bornal, aí tremeu o bornal, falei, ele tem força. Mas foi Deus que usou a minha inteligência, aquilo foi uma coisa sobrenatural. Olha, não sei nem explicar como foi aquilo ali. Aquilo ali foi obra de Deus, foi a obra divina. Olha, foi o Senhor Jesus
ou os mensageiros, sei lá, alguma coisa que desceu naquele momento, iluminou minha cabeça e me deu essa instrução. Eu tinha 8 anos. Se bem que eu já estava quase no 3º ano de escola, já tinha uma inteligência, né? Mas, assim, para ter uma sabedoria ao ponto de... Isso é coisa de Deus. Aí, a hora que chegou lá na traseira do caminhão, eu deixei eles lá com o tapete e fui pulando. Aí, peguei o bico do foial, fiz assim no coisinho, me deu aquele choque, naquele coisinho, ganchinho que fecha a trava do caminhão, me deu aquele choque, eu percebi. Aí, vim, puxei o outro, me deu outro choque, mas já estava pouco na traseira do caminhão, o choque já estava pouco, porque o choque estava mais lá na frente. Então, na hora que já veio pegar os 2 pneus do caminhão lá para trás, o choque já estava pouco, porque o pneu é de borracha, então já estava puxando um pouco. Então, eu estava mobilizando. Então, na hora que eu abri os 2 pininhos, eu já tomei aquele choquinho igual você toma quando você vai pegar uma tomada em casa. De boa. De leve? Pode apertar tranquilo. Aí eu peguei e empurrei. Com o pé, a grade caiu. Aí eu peguei o foião que eu tava com ele, eu joguei ele pra frente, joguei, o foião ficou parado. Aí eu falei pro pai, vem pulando. Falei, ó, vocês pulam lá que lá não tem força. Aí tinha salvado um homem também, um senhor tinha salvado, um que estava dentro da cabine. Ele tinha salvado. Ele salvou, mas ele passou tão mal, a pressão dele subiu, que ele entrou pra dentro do canavial e ele não viu nem o que aconteceu. Os filhos dele morreu tudo lá, os 2 filhos dele. Nossa, que pecado. Aí nós pegamos, aí meu pai pegou, eu peguei e pulei, meu pai pulou, o São Antônio pulou, o São Antônio ele é vivo. Ele mora em Serra Azul, São Antônio Vicente, padrinho do Antônio de Cristo. E Tá aí, velhinho também, né? tá velho. Ele tá velho. E às vezes, galera, vocês ouviram isso aí, dá até para desacreditar. Mas Então, como isso Serra Azul sabe quem que é, o Antônio verídico, Vicente, é meu real. irmão. Ficou lá na porta da igreja, 19 caixão. E Ah, todo, beleza. Aí nós aconteceu isso, nós pulamos, conseguimos. Aí o que deu na cabeça do meu pai? Falei, pai, dá um jeito aí, pai, dá um jeito aí. Aí meu pai pegou e falou assim, mas a gente vai dar um jeito que... Eu falei, vamos passar por aqui. Aí nós demos volta assim, beirando o canavial, o poste estava assim, o fio estava do lado. Nós demos volta assim, no canavial, eu falei assim, pai, aqui não tem força não. Eu falei, pai, mete o foião nesse fio. O pai falou, eu não vou fazer isso. Eu falei, pai, eu não tenho força de cortar esse fio no foião. Eu não tinha força, eu tinha 8 anos. Aí o homem que ficava sentado lá, que estava com a pressão, tinha visto o filho dele morrer, ele jogou na lágrima na camisa, ele levantou, ele não foi na minha mão, não pegou, ele só pegou uma enxada que estava lá, não sei de quem que é, que na hora a enxada caiu lá, ele só pegou a enxada, deu uma enxadada no fio, ele cortou o fio no meio e só parou na roda. Se ele tivesse feito isso na hora que ele caiu, ele tinha salvado meio caminhão de gente. Mas ele só foi ter essa ideia a hora que eu falei. Inteligência na hora de pensar. Ele só teve aquela ideia a hora que eu mandei cortar o fio. Galera, que é um caos, hein? É problema, região. E eu tenho medo por causa disso, porque eu presenciei. Quando foi de noite, ficou esses 19 caixão lá. Até teve uma polêmica lá em Serra Azul. O Vadinho morreu lá nessa turma. Falaram que ele estava vivo, enterraram ele vivo. E eu não sei se é lenda que enterrou ele vivo mesmo. Só sei que a namorada dele encostou nele, abraçou ele na hora do enterro. Ela sentiu que o coração dele estava batendo. Aí quando foi no outro dia, ela falou com a família lá e vieram aquele alvoroço. E tem uma história sobre isso, galera. E é que verdade. enterraram ele, porque chegou lá e estava virado. viu, Chegou galera? lá, abriram, ele estava virado no caixão. Foram lá Enterraram, para desenterrar Vadinho. ele, chegou lá e ele estava virado. viu, Então as galera? pessoas falaram que ele tinha acabado vivo, foram lá, desenterraram ele, viram ele virado. Ele estava virado no caixão. Na Quer hora que dizer, a hora que ficou, ele acordou do Ele- choque, que o coração voltou a bombear, que ele tentou sair daquele jeito, ele morreu asfixiado. né? então, o Vadinho, todo mundo, quem mora em Serra Azul e viveu lá nessa Os época, antigos, galera, sabe não dessa vou história. falar, não. Eu estava nesse pau de arara, eu estava nesse caminhão. Fiz uma conversa 24
passou para outra. E a história do irmãozinho da senhora do Caçula? Do meu irmãozinho, Moisés, eu não lembro porque eu era muito pequena. Eu lembro que minha mãe conta, né? Que minha mãe contava. Ela contava que ele ficou muito ruim, né? Ele morreu nos braços dela, levando ele para Batatais pro médico. Minha mãe sempre foi uma pessoa que ela foi, assim, ela era espírita. Ela era da parte da mediunidade, era mensageira de Deus. E elas, o meu irmãozinho estava muito ruim. Aí Ele era mais velho que a senhora? Não, caçulinha. Caçulinha. Cidinho. Aí ela sonhou de noite. Ela com ele no colo, ele ruimzinho, ela sonhou. Meu pai estava procurando outra fazenda para mudar, porque lá era muito fora de mão para ir para a cidade. Meu pai não estava E procurando. onde que era vocês estavam? Eu não sei o lugar que era não, era numa fazenda aí do lado de Batatais. Matarona. Acho que é Matarona, a mãe falava. Pode Matarona, que a mãe falava. E aí meu pai tinha arrumado uma outra fazenda pra gente mudar. A gente ia mudar no outro dia dessa fazenda. Minha mãe tinha até arrumado as coisas. Aí minha mãe sonhou que ela tinha mudado para uma fazenda. Ela foi morar vizinha com uma mulher. Acho que a mulher foi muito boa com ela, ajudou ela na mudança e tudo. Aí quando foi no outro dia, meu irmãozinho amanheceu ruim, ela falou pro meu pai, não vai mudar hoje não, hoje eu vou levar o menino pro médico. Aí pegou o caminhão que ia buscar o leite de manhã na Matarona mesmo. É, que aqui perto do... O caminhão foi buscar o leite, ela foi levar meu irmãozinho no médico. Aí meu irmãozinho morreu nos braços dela, no caminhão. Na entrada de Hortilã, na entrada de Hortilã. Morreu nos braços dela. Meu Deus. Aí ela voltou para trás com o menino morto. Ele tinha quanto tempo? Ele tinha. Não, ele tinha 2 aninhos, porque ele é 2 anos mais novo que eu, tava com 4 anos, eu lembro do velorinho dele, aí, alguma coisa assim eu lembro, aquele monte de gente em casa, ele na mesa. Ah, mãe, voltando um assunto, inclusive, queria até citar isso numa conversa, depois nós voltamos para isso. Grava isso aí. Eu lembro de alguma coisa dele. E a gente fala de 5 anos, né? Como é que foi a morte do pai? Morte do meu pai saiu para trabalhar. Meu pai, ele saiu para trabalhar, ele estava cortando cana. Arrebentou a veia do coração, a veia aorta lá no São João. Lá, galera, não é como eu mostrei pra vocês lá, é que eu trabalhei lá, viu, galera? Vivia capinando, vivia fazendo serviço de lavoura. Aí o patrão dele deixou ele no hospital. Os médicos de Serrana não percebeu que ele estava com a veia do coração arrebentada, viu que a pressão dele estava muito alta. O doutor Nelson que atendeu ele, o doutor Nelson viu que a pressão dele estava muito alta, receitou o remédio e mandou ele embora para casa. Ele veio, tomou o remédio. Aí no outro dia amanheceu rouco, não estava conversando direito. Aí eu falei, e com dor nas costas, falei, eu vou levar o pai no médico. Aí levei, cheguei lá, o doutor Laércio examinou ele, falou, vai com ele para Ribeirão agora. Aí já pegou ele no nosso hospital e levou. Chegou lá nas clínicas, já deu que ele já estava, que ele estava com a veia do coração arrebentada. Ele infartou na hora, lá na roça, arrebentou a veia aorta. Só que ela arrebentou num lugar que não matava na hora. Então essa veia jogou o sangue no pulmão. Foi na hora que tampou o pulmão dele, ele começou com falta de ar e perder a fala. Aí chegou lá nas clínicas, fizeram um buraco nele, colocou uma sonda, tirou o sangue, a voz dele voltou ao normal e a falta de ar acabou. Aí quando foi tentar fazer a cirurgia para emendar a veia dele, não deu certo. Não deu certo a cirurgia e ele acabou morrendo. Estou fritando comigo. Mas meu pai foi uma pessoa trabalhadora, trabalhou a vida inteira, trabalhou na roça. A vida inteira, ele criou 6 filhos no campo da enxada. Cortando cana, era época de saco cortando cana, era época de carpir, era carpir, era época de põe algodão. E a gente sempre acompanhando ele, os filhos dele, todos eles deram pessoas de prestes. Meu pai, todos.
sem exceção, todos. Nenhum virou bandido. Ó, galera, servido, vou comer um dia arroz. Nenhum virou bandido. Pra quem conhece a família, pra quem conhece a família dos Almeida, sabe que nenhum dos filhos do meu pai, dos Almeida, virou bandido. Nenhum. Que orgulho. Criou 6 na enxada. Eu tenho esse vídeo que a gente tá hoje lá na Cross, que é a filha. E era assim, chegava uma visita em casa, minha mãe dava uma olhada, a gente encostava num canto. Eu quero falar pra ela direitinho, porque eu também tenho participação nisso. Claro que tem. Aí a gente viemos para Serrano, depois dessa passagem em Serra Azul, aí nós viemos para Serrano. Meu pai conseguiu juntar um dinheirinho num acerto, aí saiu um acerto da fazenda. Meu pai tinha tocado demanda para fazer São Luís. Aí o patrão, aí o patrão na época fez um acerto com meu pai. Aí o patrão fez um acerto com meu pai levou comprou uma casa aqui. O dinheiro do acerto só deu para pagar metade da casa. Mas meu pai sempre foi um homem de nome da cidade, por toda a região que nós moramos na fazenda, mas a gente sempre comprou aqui em Serrana. Meu pai era conhecido, meu pai tinha nome aqui em Serrana. E aí até essa casinha que nós compramos, na época, ela custou 1.200. Meu pai deu 600. Eu não sei como é que fala aquele dinheiro. Eu não sei como é que fala aquele dinheiro. Meu pai, eu sei que meu pai, não sei se seria 120 hoje, 120 mil. 120 mil. Sei que meu pai deu 600, seria 60 mil de entrada, o acerto da fazenda, e os outros 60. Deixa eu falar perguntar. O acerto é só do pai ou vocês tudo? O acerto era do meu pai, da filha e do filho. Dos 3 mais velhos. Os 3 mais velhos. Trabalhavam na fazenda. Só os caçulinhos que trabalhavam. Não, nós não trabalhávamos, nós trabalhávamos para nós. Nós carpinhamos arroz para nós carpinhamos milho para nós, a mãe, nós ia para Minha mãe também trabalhava. para nós. Agora, para a fazenda, com carteira na fazenda, era meu pai, meu irmão mais velho e minhas 2 irmãs. A Lazinha. Não, a Lazinha mesmo não chegou a trabalhar. A Lazinha cuidava de nós. Então qual é os 2 irmãos mais velhos? O Finha e a Fia. Os 2 irmãos, o Finha e a Fia. Aí começou, os 2 trabalhavam com meu pai de carteira registrada na fazenda. Isso que eles aposentaram, a Fia aposentou nova. Trabalhou cedo, então, aí teve um acerto deles lá, e meu pai comprou a casa, e meu irmão falou pro meu pai, compra pai, dá o dinheiro de entrada, que o resto eu me encarrego de pagar puxando cano. Meu irmão, era meu tio mais velho. Meu irmão mais velho, o Oripe. Todo mundo que em Serrana conhece, o Oripe empreiteiro. Todo mundo que em Serrana conhece. Antigo, né, mano? Conhece quem tem filho aí pro meio esparramado aí? A Sandrinha, se eu estiver assistindo, Sandrinha a tia tá falando. Ela cega a tarde. E aí então ele pegou 60. A página, o canal não, a página, né? Ela segue o Instagram mesmo. 60 ele ficou pagando. Aí ele começou a namorar e a sogra dele queria que ele casasse logo. Aí ele falou que ele não ia casar enquanto ele não pagasse a casa, que ele não ia deixar minha mãe com dívida. E ele deixou os 3 irmãos pra fora, lavando roupa pra fora. Pra ajudar. E eu ia pra ajudar minha mãe, porque enquanto minha mãe lavava roupa, eu lavava no quintal das pessoas, eu ganhava caderno, eu ganhava material de escola. Ainda como Serrana, bem dizer, nem era Serrana. Não era nem Serrana ainda. Ela tinha acabado de se passar por Serrana, mas ainda continuava como Serrinha. Né? Aqui na onde que eu moro mesmo hoje, na época que eu mudei pra cá, eu vinha buscar touquinha aqui pra pôr no fogo pra fazer comida. Aqui era um matagal, nós vinha aqui com o enxadão, nós arrancava touquinho e levava um saco de touquinho de leite. Aqui é tudo mato aqui, ó. É tudo mato aqui. Aí voltando lá na história do pai, onde é que eu faço participação, como é que... Aí eu faltava ele não infartava. Não tava na parte. Aí o Fim pagou a casa, né? Aí depois que pagou a casa, aí ele pegou e falou assim pra minha mãe, falou assim, ó, a minha parte que eu paguei, deu certo
Ele falou assim, bem dizer, eu tenho uma parte e meia. Eu tenho meia do meu direito da fazenda e tenho meia parte inteirinha que eu paguei sozinha aqui. E é herança ainda. A Falou. parte dele, né? Ele falou, o meu eu vou dar para os 3 meninos. Que é a senhora. Eu, o Tonho e o Zezinho, que é o mais novo. Seu irmão mais velho. Porque quando nós chegamos pra cá, que começou o sofrimento. Deixar bem claro, galera, para que se os meus familiares, tipo, os irmãos que ainda resta da família da minha mãe, tiver ouvindo, vão entender. Que não tô falando mal, tô contando uma história verdadeira. Porque na época nós veio pra cá, que aí começou a trabalhar na roça o meu irmão, aí meu pai trabalhava, minha mãe, nós tínhamos que dar comida pro meu irmão pegar o dinheiro e pagar a casa. Então meu pai dava a comida e dava um cigarro pra ele, que ele fumava. E a gente trabalhava. E a minha irmã mais velha, logo em seguida, com um mês namorando aqui, ela já foi, casou. Naquela época eu fui obrigada a casar as carreiras, porque naquela época casava na marra, né? Casou. A minha outra irmã, que mora em Jardinópolis, a Lazinha, começou a namorar um rapaz bom também, trabalhador. Ela já quis casar, fugiu com o rapaz. Naquela época fugia também, no dia seguinte tinha que casar. Aí foi no cartório, casou bem também, rapaz trabalhador. Ela casou bem, as duas mais velhas ficou casada. Aí ele pegou a parte dele, ficou só ele em casa. Ele não era casado ainda. Ele não era casado ainda. E a sogra dele apertando ele pra casar. E ele não querendo casar, porque ele falou, não, enquanto Queria encaminhar o pai, né? Queria encaminhar o pai e a mãe. enquanto eu não pagar a casa do meu pai, eu não vou casar. Porque se eu parar de pagar, meu pai não tem jeito de botar comida dentro de casa e pagar essa casa. Aí vai aumentando as promissórias, vai acabar perdendo a casa e perdendo o dinheiro que deu. Porque naquela época, galera, é assim, é bem mais rígido do que hoje. Naquela época, quem é A mais palavra velho, tinha valor. a palavra bigode era documento, né? O povo fala. Então, e naquela época vocês tinham que, o ser humano quando fazia um ato desse, que ele comprasse uma casa e em parcela mais ou menos, ele tinha que cumprir, porque senão o dono pegava a casa de volta e ele perdia tudo que deu. Né? Inclusive, galera, lembrando, eu se não sei, né? Eu não sei quem é vivo do seu Pedrinho ainda, da família do seu Pedrinho. As né? meninas. A mãe, A da Maria é, as meninas tudo é. a minha mãe comprou aqui também, galera, na promissória. Né? Comprou aqui na promissória. Eu falo assim, vou comprar um trem da promissória. E aí foi assim, aí meu irmão pegou, acabou de pagar a casa, aí quando foi no mês da frente ele teve o acerto da usina, ele pegou aquele acerto, minha mãe vai lá, chama o dono da casa, mãe, vai no cartório, já passa a escritura, já manda registrar, mas já põe o nome dos 3 meninos. Mas não põe nem uso de fruto nem da senhora nem do pai. Porque o pai agora também, qualquer coisa, está falando em vender a casa. Ah, entendi. Aí meu avô, galera, deixa eu explicar, meu avô foi pra Ficou cidade. meio desgostoso, as meninas casou. Porque saiu todo mundo do comando dele, então ele ficou meio zoeirando um pouco. Mas não deixou de ser um homem de fibra. Né? Aí começou a beber um pouquinho mais também, né? Porque na cidade era mais fácil, na cidade, na fazenda. Ele já tinha perdido o comando delas. Ele tinha que comprar a bebida dele, levar e tomar de golinho para ela aguentar um mês inteiro, né, mano? E na cidade não, na cidade ela só ia no boteco. Ela sai no boteco e. Descia do lado da roça, ela descia no bar. Então já começou a ficar um pouco mais elevado. Mas não deixou de ser homem. Eu tenho um orgulho de falar que eu sou neto Zé Domingo. Para quem conhece aí, galera, quem é de Serrano e conhece, o famoso Zé Torinho. E aí foi assim, aí meu irmão pegou, passou a escritura da casa, não deixou nem qualquer uso de tudo. Eu e meus 2 irmãos, nós já entrou direto como comprador da casa. Eu com 10 anos eu já era proprietário, eu já pagava imposto aqui dentro de Serrano. A senhora não, né? Não, passava o meu nome, era eu, né? Então eu gostaria até que o prefeito assistisse isso para ele saber que desde os meus 10 anos eu contribuo com a prefeitura. Eu estou com 64 anos, então faz 54 anos que eu pago imposto da minha casa. Então uma parede daquela prefeitura é o meu dinheiro. Sim, então. Não só a parede, o esposo. Uma parede daquela prefeitura foi construída com o meu Pedacinho de cada dinheiro. coisa aqui. Um pedacinho ali é meu. E aí, os 2 meninos casou, os 2 meninos mais velhos casou, ficou só eu. Eu tive a infelicidade de ter um mau amor na vida, assim, de
conhecer uma pessoa não tão adequada na época, né? Porque o amor é cego, né? O amor é cego. Aí E voltando, eu quero falar conta primeiro, peraí, vamos para duas etapas. Primeiro, eu quero que a senhora conta a morte do meu avô, que interagiu em tudo, a morte do meu avô. E depois eu quero que a senhora volta lá quando a senhora era mocinha. eu vou morrer aos 25 anos, então deixa eu te contar. Aí meus dois irmãos também cresceram, casou e ficou em casa, eu, minha mãe e meu pai. Aí eu conheci o Fernando, os dois irmãos casaram também, ficou eu e meu pai e minha mãe. Eu trabalhava em Ribeirão, eu era muito bonita, fui Miss Serrana, ganhei 2 vezes. Não era 5 vezes? Ganhei 2 vezes pra Miss. Eu fui rainha da Donzinha da Pedra, rainha do Canavial. E eu fui uma pessoa muito feliz na minha infância. Aí conheci o Fernando, me envolvi com ele. Um dia eu falo que eu casei, porque a Serrana inteira sabe que eu casei com ele. Eu me envolvi com ele, só que ele foi muito homem na época. Ele não deixou eu na lama, ninguém falasse nada de mim. Me envolvi com ele montou uma casa, botou eu dentro, vivi com ele, tive meu filho Moisés. Depois, quando o Moisés já estava com 4 anos, aí tive a Fernanda. Tive a Fernanda. E depois não deu certo mais. Deu certo, a gente separou. Mas na época eu vivi com ele, eu vou falar a verdade. Eu às vezes eu falo alguma coisa dele, ele sabe disso, mas foi na época depois da separação. Mas até então, e antes de eu separar, ele foi o melhor marido que qualquer mulher queria ter. O Moisés tinha até babá para tomar conta do Moisés. O Moisés ficava doente, ele nunca deixou eu pegar o São Bento para levar o Moisés em Ribeirão. Eu ia de táxi, levar e o táxi ficava esperando. 5 anos melhor da sua vida, né? Eu ficava sozinho, que hoje ele é falecido, o pai do Ditão mecânico. Pai do João Macaco. Pai do João Macaco, finado João Macaco. O sozinho, ele tinha um táxi, ele me levava, ficava lá na porta da Santa Casa esperando consultar o Moisés e me trazia de táxi. O Fernando pagava ele por mês para ele levar eu no retorno. Ele não deixava eu andar de São Bento. Eu tinha a Sandra, né, Moisés? A Sandra, que era sua babá, fazia você. Eu não sei nem se deve relatar, galera. E depois, o que Porque acontece? eu sei que o meu vídeo, ele atravessa o mundo aí. Mas aqui de Serrana, quem conhece a Sandrinha é a filha do Paulo Velho. A Sandrinha do Paulo Velho. Viu? Pra quem conhece aqui em Serrana, é a Sandra, é a filha do Paulo Velho. Ela, quando era menina, ela foi a minha babá. Viu, galera? Pra continuar. E Nem sabia, gente. aí eu vivi uma vida maravilhosa com o Fernando. A nossa vida só virou de ponta cabeça depois que apareceu uma pessoa e se envolveu no meio e aí não teve jeito. Aí não teve jeito, não teve conselho. Então vai, então pula, vamos Aí- essa história ruim. Aí mesmo, criei os meninos, né? Fiquei com os meninos. Aí tive que trabalhar, né? Tive que trabalhar para cuidar deles, porque até então, depois o Fernando, não sei se ficou magoado de eu não querer ele mais, não sei qual que se passou na cabeça dele, que ele nunca me ajudou com nada com essas crianças. Aí foi meu pai. Meu pai trabalhava na roça e ajudava a cuidar das crianças, eu trabalhando em Ribeirão. Foi até então que meu pai redentou a minha do coração no serviço trabalhando. Nessa época, Moisés estava com 5 anos e a Fernanda já estava com 3 meses de nascida. Ela tinha 3 meses de nascida quando meu pai redentou a minha do coração, quando meu pai morreu. Aí depois da morte do meu pai, meu pai tinha um Moisés, era o filho que ele Era o caçula que ele- era o filho que ele nunca teve, porque entre os filhos do meu pai gostava de todos, mas o mais amado do meu pai era o meu irmão mais velho, o Oribe, e eu, a caçula. Ele gostava da Lazinha, ele amava a Lazinha, ele amava o Tonho, ele amava o Zezinho, mas o que ele tinha mais carinho especial era pro filhinho e pra mim. Eram nós dois, assim, que éramos mais chegados.
E aí apareceu o Moisés, aí o Moisés tomou o meu lugar, porque ele deixou eu com o canto e ficou com o Moisés. Aí eu... Sim, deixa eu explicar. Tenho primos, inclusive desse primeiro filho dele, que é o Ori, mais velho do que eu. Né? Mas era o único que vivia com ele, que era abaixo dos cuidados dele, era eu. Né? Que a minha mãe brigou com meu pai, como vocês estão vendo a história, e falou, foi pra onde? Foi pra casa dela, que é a casa aqui. Né? E lá residia meus avós, que veio ser o pai da minha mãe. E com isso, eu fiquei ali no meio, ele se apegou e eu acabei sendo o caçula dele. Aí como ele não tinha, como na época lá na fazenda, nesse lugar que vocês viram minha mãe contar, ele não tinha como paparicar filho, porque ele tinha que trabalhar junto com os filhos. Aqui não, na cidade já está mais tranquilo, porque querendo ou não, tinha um filho mais velho que apoiava ele, e os outros eram dependentes. Né? E eu também já trabalhava. E a minha mãe já trabalhava. Então, quer dizer, é um carinho que ele deixou de dar para os filhos dele lá no meio do mato, ele passou a dar para mim. Você entendeu? Então foi esse amor que ele tinha comigo, essa afinidade, esse carinho que ainda por mais pouco que teve, galera, que eu fiquei do lado dele, porque eu não tinha nem conhecimento, eu tinha 5 anos, né? Por mais pouco ficou uma marca no meu peito aqui que jamais vai sair. Acho que ninguém não tem a força de tirar isso. Então aquele pra mim, ele foi meu pai, ele foi meu irmão, meu amigo, meu tio, meu primo, é o Zé Domingo. Só que eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe e assim por diante. Dá sequência. E aí meu pai faleceu. Nossa, o falecimento do meu pai aí foi uma tragédia assim, um desgosto muito grande, porque o Moisés começou a entrar em depressão, porque ele era muito chegado com meu pai. Ah, mãe, nós estamos pulando, galera. Adianta um pouquinho, volta lá atrás. E a morte do Churi? O que o pai falava na morte dele? Então, e antes do meu pai arrebentar meu coração, dele falecer, meu pai nunca tinha perdido nenhum filho dele. Morreu o meu irmão mais velho, que é o Ori. Braço direito dele. É o braço direito, o filho mais velho dele. E ele respeitava também meu irmão, ele respeitava como se fosse o pai dele. Meu tio falava. Meu irmão passava, meu pai estivesse no bar, o meu irmão falava assim, ô pai, vai embora agora, na hora ele já falava com o dono do bar, ó, se ele tivesse dinheiro ele já pagava, se ele tivesse uma marca aí, depois eu venho pagar, meu filho mandou embora, ele ficava muito. Ele obedecia na hora. O filho ficava dentro da caminhonete olhando ele, até ele entrar lá dentro de casa, ele ficava quebrado dos olhos, porque se o filho fosse ele cortava. Ele respeitava o filho. Todos nós, minha mãe respeitava, todos nós respeitávamos o filho. Nós chamávamos de filho. E aí quando meu irmão morreu, nossa, foi uma tristeza, foi um desgosto. Meu pai falou assim, ó, o dia que eu perder um filho meu, eu vou atrás. Eu vou atrás. A gente achava que era conversa de pai, mas foi certo mesmo. Meu irmão morreu. Num ano. Aí no outro ano morre minha irmã, mais velha. O dia que a minha irmã morreu, eu e meu pai, debaixo de uma chuva, nós fumamos o funeral dela. Estava uma chuva que Deus dava, eu e meu pai. Lá na funerária para arrumar as coisas dela, foi velada lá em casa. Mas a morte da minha irmã, foi ser a maneira de um descanso, porque ela já tinha dado derrame nela, ela já estava paralítica, já fazia tempo. Agora o meu irmão não, meu irmão foi lá em casa no sábado foi lá em casa, conversou com todo mundo, quando foi de madrugada, a Maria chega lá correndo, chamando o Zezinho, que o filho estava passando mal. Chegou lá, eu cheguei primeiro, lá, eu falei, o que você tem? Ele falou, eu tô tonto, minha cabeça tá tonta, mas o olho dele já tava vermelhinho. O Zezinho pôs ele na caminhonete, levou ele pro hospital, cortou com ele, levou ele pra cima, porque tinha dado derrame cerebral, tinha arrebentado a veia na cabeça dele. Foi assim, de repente, trabalhou o dia inteiro no sábado, pagou todo mundo, meu pai e eu ajudava ele a fazer o pagamento da turma. Comprou cervejinha naquela época? Ele gostava de tomar vinho, né? Comprou vinho. Mas ele, pra família, ele comprou uma cervejinha, uma bebidinha ali, fazer uns churrasquinhos. Aí só que quando foi de madrugada...
Aí ele passou mal de madrugada, morreu no domingo mesmo, o enterro dele foi na segunda-feira. Gente, Nossa, foi de repente. foi de repente. E aí Foi tem um de mistério, repente. viu, galera? E aí tem outro mistério que é assim, pra vocês passarem a entender como é que é a vida dos Almeida. E aí tem outro mistério, sabe por quê? Porque o filho mais velho dele morreu do mesmo problema e no aniversário da morte dele. Foi. O mesmo problema O dele. mesmo problema. Morreu no dia 19 de outubro, no mesmo dia que fez aniversário que ele morreu. Vai, Mica, sério. Então, aí foi o sofrimento do meu pai. Depois no outro ano morre minha irmã. Minha irmã morreu. Deu uma parada cardíaca, morreu. Meu pai também ficou muito triste com a morte da minha irmã. Depois no outro ano da frente morre meu pai. No dia 19 de outubro morreu meu irmão. No dia 15 de outubro do outro ano morreu minha irmã. No dia 11 de agosto do outro ano morreu meu pai. No dia 20 de dezembro do outro ano morreu minha sobrinha com 15 anos atropelada. O cara matou ela praticamente na hora. Nós teve 4 anos na nossa vida que nós chegávamos no Natal, nós não tinha Natal. Fechava a porta e nós ia dormir. A gente estava tão assim. Galera, A gente estava sofrendo tanto que a minha mãe chegava e falava assim, ô meu Deus, será quem que vai esse ano? Quem que vai? então é isso, galera. Deixa o joinha aí pra nós. Se inscreve no canal, né? Fecha o vídeo, dá um apoio aí pro canal, pra gente aí. Tem uns relatos lá no Instagram. E nós voltamos com essa história num outro vídeo. Certo, galera? Boa noite.